E tudo certo, hoje o vídeo é especial. Vamos falar da animação do Jumanji, a animação baseada no primeiro filme do Jumanji de 1995. Eu estou falando da série animada Jumanji. Para quem não sabe, teve a série animada de Jumanji. Porque deixa eu explicar uma coisa, nos próximos vídeos eu vou falar dos outros filmes do Jumanji. Aí eu parei e pensei, por que não falar da série do Jumanji também? Será se ela é tão interessante ou melhor que o filme de 1995? A resposta provável é que não, porque é um desenho. Desenho ele vem com as limitações justamente por causa do público infantil. Mas será se essa série animada seria tão fraca assim mesmo? Aí eu resolvi conferir. E olha, tem uma coisa que me surpreendeu bastante na série. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, é importante citar que eu soube da existência dessa série porque ela chegou a passar na TV aberta. Eu cheguei a assistir um pouquinho só, mas não acompanhei nenhum episódio. Eu só achei interessante que tinha o desenho animado do Jumanji. E essa série ela foi produzida de 1996 a 1999. Totalizando 40 episódios. Caramba, até que ela durou bastante. E o que acontece? Ela é uma continuação indireta do clássico filme de 1995 com Robin Williams. Só que aqui tem umas pequenas mudanças. Eu vou explicando ao longo do vídeo, mas eu acho muito interessante explicar o primeiro episódio, pois o primeiro episódio dá para contextualizar um pouco melhor. Olha, vamos lá, nós temos os dois garotos, Judy e Peter, que são os mesmos personagens do clássico filme de 1995. Tem a Judy, né, que é a loirinha, e o Peter, que é o irmão dela, só que mais baixinho. Exatamente como no filme, como no clássico. Só que aqui eu já percebi uma diferença. É interessante isso. A Judy e o Peter, eles têm mais personalidade do que os atores do clássico de 1995. O que eu quero dizer é que aqui eles têm uma personalidade um pouco mais forte. Calma que eu vou explicar isso um pouco melhor mais pra frente. E essa parte eu achei interessante. O episódio começa de uma forma bem parecida com o primeiro filme. Judy e Peter chegam em uma vizinhança nova. E aí eles estão lá na casa grande. E eles vão pro sótão da casa e descobrem um jogo, o Jumanji. E enquanto eles estão ali curiosos com aquele jogo que eles acabaram de encontrar, uma espécie de governanta da casa grita o nome deles, avisando que vai sair por um instante. Ela diz que vai tentar fazer amizade com o pessoal da vizinhança. Aí as crianças só respondem algo do tipo, tudo bem, pode ir lá. Bom, isso tudo reforça que eles acabaram de chegar na vizinhança. Aqui eu já me fiz a primeira pergunta. Quem é essa governanta que cuida das crianças? Porque eu não lembro dela no primeiro filme. Na verdade, essa personagem é a mesma do primeiro filme. Ela tá com um look diferente, mas é a mesma. Só que no primeiro filme, no clássico filme, aquela personagem é a tia do Peter e da Judy. Aí você pergunta, mas onde é que estavam os pais das crianças no primeiro filme? A própria tia, logo no começo do filme, fala para uma mulher lá com quem ela está negociando a casa que os pais das crianças morreram no inverno. Só que ela não entra em detalhes. Só fala isso, que os pais das crianças morreram no inverno. E aqui na animação, em nenhum momento é falado que essa governanta é a tia deles. Ela parece uma espécie de empregada, tutora, mas tudo leva a crer que ela é a mesma personagem do filme. Ou seja, portanto, ela é a tia das crianças. Por que eu estou falando isso? É porque no decorrer da animação, você não vai sentir um vínculo emocional entre a governanta e as crianças. Sabe? Ela age como uma empregada, como uma tutora. Não tem vínculo emocional, sabe? Por isso eu estranhei e eu pensei, cara, essa mulher deve ser uma espécie de governanta, alguma coisa assim. Mas não, tudo leva a crer, embora a série não diga, que é a tia também, a mesma personagem do primeiro filme. Até porque, se você colocar uma do lado da outra, as duas personagens, tanto do filme quanto da série, elas são parecidas.
E pode ser que nessa animação os pais da Judy e do Peter estejam viajando a trabalho, alguma coisa assim. Só sei que os pais deles nunca são mencionados na série. Mas vamos lá que esse primeiro episódio é interessante. Bom, como eu estava dizendo, os garotos estão ali curiosos com o jogo, até que antes de fazer qualquer coisa, a Judy, ela lê algumas instruções do jogo, que está escrito logo ali no jogo, que diz que aqueles que vão jogar Jumanji devem se guiar pela pista que é dada em cada rodada. E aqui um ponto interessante, o Peter, como todo garoto da idade dele, é agoniado, só quer saber de jogar logo e joga o dado e não quer saber de instrução, só joga o dado e pronto. No que ele joga o dado, aparece uma pista no jogo. Eu vou ler aqui para vocês. Claro como gelo, mas vale o preço. Alguma coisa assim, sabe? Após isso, os dois são imediatamente sugados para o jogo, para dentro do jogo. Aqui já tem uma diferença em relação ao filme. No clássico filme, eles traziam elementos de Jumanji para o mundo real. Mas aqui, os personagens eles são transferidos, transportados para Jumanji. Eles é que vão para Jumanji. Esse é um conceito interessante que só vai ser explorado depois, anos depois, no filme Jumanji de 2017, Bem-vindo à Selva, onde lá os personagens são transportados para dentro do jogo. Eu acho que é até mais justo, né, essa situação do que você ficar trazendo elementos do jogo para nossa realidade, como no clássico primeiro filme, por exemplo. Faz mais sentido até porque o segredo de Jumanji ele fica guardado, ele fica escondido e apenas é conhecido pelos jogadores. Mas vamos lá, as duas crianças acabam sendo transportadas para dentro de Jumanji e lá elas se deparam com o Alan Parrish, o mesmo personagem do Robin Williams no primeiro filme. As crianças ficam assustadas com o Alan Parrish, afinal de contas ele parece um mendigo. O Alan tenta se aproximar, mas é interrompido por um tiro. Assustado, o Alan Parrish sai correndo dali. E esse tiro veio do caçador Van Pelt, aquele mesmo personagem lá do clássico filme. Aí as crianças só dizem, obrigado senhor por ter nos salvado daquele mendigo imundo. Tô brincando, elas não falam isso não, só agradecem o Van Pelt por ter salvado elas. E aí o Van Pelt, diferente do filme, ele é cordial. Ele fala, não seja por isso, foi um prazer. A gente sabe que esse personagem no filme, ele tinha uma ânsia com o Alan. Ele ficava caçando o Alan no primeiro filme. E aqui não é diferente, tá? Na animação, a gente já vê, desde o começo, o Van Pelt caçando o Alan. Inclusive, é assim que o Van Pelt conhece as crianças por estar tentando atirar no Alan, mas ele erra o tiro, o Alan foge e é assim que ele conhece as crianças. Mas beleza, depois da apresentação inicial ali, ele fala, sigam-me. Ou seja, ele trata as crianças como um verdadeiro cavalheiro, né? Ele vê que as crianças estão perdidas e aí ele pede para que elas sigam ele até a cabana dele. Chegando na cabana, ele fala, agora sim, vocês podem falar. Mas ele fala isso porque Jumanji é cheio de perigo. Enquanto eles estão lá fora, eles não têm paz, entendeu? Tem bichos, tem outros perigos e só na cabana seria um ponto de segurança. Então beleza, ele fala, ok, quem são vocês e por que vocês estavam ali perdidos na selva? Ele faz essa pergunta para as crianças. E aqui nós temos uma cena que eu achei genial, cara. Eu não percebi isso a primeira vez que eu estava assistindo nesse episódio, né? Mas isso ficou na minha mente. Eu fui assistindo toda a série, mas esse primeiro episódio foi o que mais me chamou a atenção. Por isso que eu tô falando dele. E esse ponto aqui é importante demais. A Judy, ela começa a responder o Van Pelt. É importante citar um detalhe antes de eu continuar com essa cena, é que eu assisti toda a série em inglês. Porque eu gosto de praticar inglês. Não sou 100%, mas todo o diálogo nessa cena eu entendi. Eu só não entendi o que acontece depois. A Judy, ela responde pro Van Pelt que eles estão ali por causa de um jogo. No momento em que ela fala a palavra jogo, a postura do Van Pelt muda. E ela fala também que
quando eles jogaram o dado, apareceu uma pista. A pista que foi dada no jogo para eles. Ela até fala a pista. E o jogo sempre fornece uma pista rimada. Agora, guarda esse trecho aqui que eu vou falar, que isso aqui é interessante. O Peter, ele questiona a Judy. Que pista é essa? Eu não vi essa pista. E nisso, os irmãos começam a discutir. Ah, você não viu a pista porque você estava ocupado rolando o dado e não prestou atenção nas instruções do jogo. E nesse momento também eu comecei a ficar confuso, porque o Van Pelt está de costa e comenta, interessante. Aí ele começa também a carregar a arma. E depois vira e começa a atirar nas crianças. Isso mesmo, o senhorzinho, o caçador, começa a atirar nas crianças. Peraí, o cara é um psicopata, levou as crianças pra cabana pra poder matar elas? Não necessariamente, não necessariamente. Essa foi uma cena que me deixou confuso. Eu fui assistindo o restante da série pensando nessa cena. Alguma coisa ali aconteceu que eu perdi. Mesmo eu tendo entendido todo o diálogo. Mesmo assistindo em inglês e tendo entendido todo o diálogo. Só que fica tranquilo, tá? Que no momento em que o caçador vai atirar nas crianças, elas são salvas pelo Alan. Mas é interessante essa cena porque, olha, não é que o caçador ele é um psicopata. Alguma coisa a Judy falou que fez com que ele quisesse matar os dois. Você entendeu? Bicho, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha nessa cena. O que foi que a Judy falou que fez o caçador querer matar os dois? O que foi? Sabe? Aquela sensação, o que foi que eu perdi? Olha, eu vou te falar uma coisa, essa resposta eu demorei para encontrar. Eu tive que assistir toda a série para poder entender o que foi que aconteceu nesse primeiro episódio. Sem brincadeira. É porque eu sou muito burro? Também, mas é porque essa cena, ela é muito inteligente. Putz grila, não é à toa que eu demorei para entender ela. Não é à toa. Calma que vocês vão entender. Vamos só prosseguir com o primeiro episódio, que esse primeiro episódio aí contextualiza muita coisa. E aí, beleza, as crianças são salvas pelo Alan, o mendigo. E aí o Alan, ele serve como um guia. Ele explica o que é aquele lugar, que é Jumanji, que o Van Pelt, ele é um caçador perigoso. E a partir desse ponto, as crianças percebem quem realmente elas devem confiar. E aí eles vão se conhecendo e o Alan fala para as crianças que, na verdade, ele é um jogador que nem elas. Ele jogou Jumanji há muitos anos atrás, quando ele era uma criança e está preso naquele mundo até hoje. A Judy pergunta, há quanto tempo você está preso aqui? Ele fala com precisão, há 23 anos e tantos dias, porque ele está contando todos os dias que ele está preso lá. Ela até pergunta para ele, mas você sabe a sua pista? E o Alan responde, que pista? A Judy responde, a pista do jogo, quando você joga os dados, é te dado uma pista. Qual é a sua pista? E o Alan só responde, eu não vi pista, eu só joguei os dados. Eu tô rindo aqui porque eu encarei essa cena como uma espécie de piada do comportamento masculino. Realmente, o homem, quando ele pega um jogo, alguma coisa assim, sabe? A gente já só quer dar o play e jogar. A gente não quer ler instrução, como é que o jogo funciona. Eu, pelo menos, quando eu era criança, eu era assim, entendeu? Eu pegava um jogo assim, uma fita, aqueles cartuchos, doido pra jogar, era jogo de porrada, beleza, vamos lá. Eu não queria saber de história, eu não queria saber de instrução, eu só queria saber de dar porrada. E é engraçado a Judy questionar isso, porque tanto o irmão dela, quanto o Alan, não viram as instruções. Eles só queriam jogar o dado, entendeu? Assim, e além de não lerem a instrução, o que é mais importante, eles não viram também a pista. Toda vez que você rola o dado, é dado uma pista para o jogador. Só que o Alan, ele foi sugado para dentro do jogo, sem nem sequer ter visto a pista. E por isso ele está preso no jogo há mais de 23 anos. Só dá de sair do jogo se você resolver a pista. Mas o Alan não sabe qual é a pista dele. Não sabe. Então o Alan tem uma ideia. Ele pergunta para Judy qual é a pista dela. Ela responde, porque a ideia dele é o seguinte,
Se ele ajudar as crianças a resolverem o enigma delas, talvez ele volte para o mundo real, junto com elas. É uma teoria interessante e vale a pena tentar. Então, o primeiro episódio ele é bem dinâmico, mostra eles tentando resolver o enigma, como sempre, é assim que Jumanji funciona. E esse primeiro episódio também lembra bastante o clássico filme, porque o Alan ele vai para o mundo real juntamente com as crianças, e também elementos de Jumanji também vão para o mundo real, como por exemplo os macacos, os outros animais. Um episódio bem parecido com o filme. E também o garoto lá, o Peter, ele se transforma no macaco, exatamente como no filme. E vocês lembram que no filme o Peter só se transformou no macaco porque ele trapaceou no jogo. Aqui também, ele se transforma no macaco porque ele trapaceia no jogo. Mas ao longo de outros episódios, o Peter também vai se transformando em outros animais. Não necessariamente porque ele trapaceia sempre. Às vezes, outro personagem, como por exemplo a Judy, trapaceou, o jogo transforma o Peter em animal. Até fazem uma piada em torno disso, dizendo que o jogo tem uma implicância com o Peter. Os outros podem trapacear, mas é o Peter que sofre a punição. Eu acho que o jogo é misândrico, tem raiva de homem. Mas beleza, continuando o primeiro episódio ainda, eles voltam para Jumanji. Na verdade, eles nunca saíram de Jumanji. O jogo ele cria realidades alternativas. Ou seja, o jogo pode se passar em um ambiente urbano, com familiares e pessoas que você conhece, elas vão viver de toda aquela aventura, só que não vão lembrar de nada no final da partida. Somente os jogadores lembram de tudo. Isso é bem interessante porque você vai ver ao longo dos episódios eles se aventurando em Jumanji, se aventurando no mundo real sobre a influência de Jumanji, mas é como se o Jumanji ele criasse uma outra dimensão, que não afeta o mundo real de fato, embora os acontecimentos aconteçam nele. Deu para entender? É como se fosse uma realidade alternativa. Tem a realidade do Jumanji, o universo do Jumanji, onde as coisas acontecem ali, mas às vezes os enigmas, os mistérios, eles se estendem no mundo real. É por isso que de vez em quando os personagens transitam entre Jumanji e o mundo real. Bom, continuando falando do primeiro episódio, no final do primeiro episódio, as duas crianças conseguem resolver o enigma delas. E elas voltam para o mundo real normal, sem a influência de Jumanji dessa vez. Ou seja, eles venceram a partida, se livraram do jogo, certo? Só que o Alan ainda fica lá, preso no jogo. Porque o jogo deixa entender que o Alan ele jogou o jogo das crianças. Ele foi ali tentando resolver os obstáculos das crianças. Ou seja, a partida, o jogo, era das crianças. Mesmo que o Alan ajudasse, isso não ia influenciar na situação dele. É isso que o primeiro episódio deixa claro. Mas beleza, as crianças venceram a partida, conseguem sair do jogo e o Alan ainda fica preso em Jumanji. Esse é o primeiro episódio, certo? Aí você me pergunta, mas você não vai explicar o que foi que aconteceu com o Van Pelt? Por que ele começou a atirar nas crianças? Vou explicar, calma. Vou explicar um pouco mais pra frente, até porque, meu amigo, eu tive que assistir todo o desenho para poder entender. Então, tenha paciência. Não que você precise necessariamente assistir todo o desenho para entender, mas é que, sei lá, eu tive tempo para poder processar todas as informações e chegar a essa conclusão. Mas aguenta aí que vai valer a pena, tem que explicar outras coisas primeiro. Aí, o que acontece nos episódios seguintes? Bom, as crianças estão livres do jogo, elas só retornam pro jogo se elas rolarem o maldito dado de novo, certo? E elas fazem isso nos próximos episódios. Por quê? Porque elas querem ajudar o Alan a sair do jogo. Elas não sabem como, mas elas querem ajudar. Aqui entra uma questão que eu não sei se sustenta, tá bom? Porque vocês lembram que no primeiro filme, o jogo ele é mortal, ou seja, ele é perigoso. Você vai enfrentar desafios intensos, animais perigosos, toda vez que você rola o dado, nem que seja uma vez. Lembram disso? Pois é, as crianças elas se arriscam para ajudar o Alan em todos os outros episódios. Todos os outros episódios começam com as crianças jogando o dado. E em cada aventura, elas quase morrem.
Não tô brincando, não tô brincando. Até resolver o enigma, elas quase morrem. Mas estão lá no próximo episódio. Ah, tamo aqui sem fazer nada de bobeira? Vamos jogar Jumanji? Vamos, ê! E é isso, apesar de todos os perigos que elas passam o tempo todo, né, de quase morte, no próximo episódio as crianças sempre voltam a jogar o jogo. E basicamente a série consiste nisso. Cada episódio eles jogam um dado, aí aparece um enigma para eles desvendarem, e aí tem uma aventura, até que no final eles resolvem o enigma, voltam para casa e o Alan fica em Jumanji. Porque logo nos primeiros episódios você vai perceber que parece que tudo que as crianças fazem não adianta. O Alan tem que ter a pista dele. Ele não sabe qual é a pista dele. Somente com a pista ele pode sair de Jumanji. As crianças são atentas a isso e elas sabem as pistas delas toda vez que elas jogam os dados. E tem algumas situações que é interessante porque tem alguns episódios que as crianças, por mais impossível que pareça, conseguem chegar muito próximo de descobrir qual é a pista do Alan, entendeu? Um episódio marcante pra mim, por exemplo, é o 5º episódio da primeira temporada. Eu achei bem interessante, porque, veja bem, essa série foi produzida entre 1996 a 1999, certo? E tem um episódio que a Judy, ela tá em casa, mais o Peter, e ela tá fazendo o trabalho de casa dela. É um trabalho de matemática. E ela tá usando um computador e uma espécie de programa muito parecido com o ChatGPT. Isso mesmo. Então ela faz uma pergunta para esse programa e ele responde com precisão qual é a resposta, seja matemática ou qualquer outra dúvida. Algo muito parecido com o ChatGPT, muito mesmo. O irmão dela até vê isso, olha só que legal, assim eu não preciso fazer o meu trabalho de casa. Exatamente, Peter. Eu também adoraria que tivesse um programa desse na minha época de escola. Ei, rapaz, a geração de hoje tem sorte demais. Agora, eu que sou dos anos 90, me ferrei. Eu só acho curioso como é que a Judy, nos anos de 1997, alguma coisa assim, já tem acesso ao ChatGPT. Mas tudo bem, nesse episódio lá estão eles de bobeira depois de ter feito o trabalho de casa com a ajuda do ChatGPT. Então eles estão com tempo livre e pensam, vamos jogar Jumanji? Vamos! Aí eles vão lá, jogam o dado e levam o computador com o ChatGPT dentro para dentro de Jumanji, certo? Então, como sempre, eles têm aquela aventura dentro de Jumanji, juntamente com o Alan. Só que agora, a Judy, ela usa o computador para resolver alguns mistérios, alguns enigmas. Aí eu pensei no seguinte, rapaz, esse programa deve ser top demais, tá funcionando no meio da selva sem internet. E tem um momento que eles estão fugindo dos perigos, estão em cima de uma árvore, e aí a Judy aproveita o momento para pesquisar qual é o enigma do Alan, qual é a pista do Alan. E olha só, por incrível que pareça, o ChatGPT, ele encontra a pista do Alan. No momento que vai aparecer a pista do Alan na tela do computador, eles são interrompidos por um cara que queria pegar eles. E o computador cai no chão, bem nessa hora. Então vai ter muito dessas situações. No momento em que eles, de alguma forma milagrosa, conseguem algum meio de ter acesso à pista do Alan, eles são sempre interrompidos. Quando eles estão perto de ler a pista do Alan, eles são interrompidos. É incrível. Mas isso é raro de acontecer, tá? Você vai ver essas situações em poucos episódios. Até porque se fosse frequente isso, ia dar muita raiva, né? Poxa vida, toda vez que eles estão ali, próximo de ver a pista do Alan, são interrompidos por alguma coisa. Aí já é pegadinha. Não ia ser uma coisa natural, nem mesmo por um desenho. E o interessante que eu achei dessa série é que a gente vai conhecendo um pouco mais de Jumanji, como é que funciona, como são as criaturas. Eu pensava que as criaturas fossem os bichos tradicionais que conhecemos, hienas, leões, rinocerontes, mas não, tem outras criaturas exóticas, exclusivas de Jumanji, bem mais ameaçadoras, eu diria. E também vamos ver outros personagens, como por exemplo um cientista, que ele ajuda a operar Jumanji. Ele criou certas estruturas de Jumanji. Basicamente, esse cientista é como se ele fosse parte do jogo, entendeu? Ele não é ali um mero personagem.
Aliás, tudo de Jumanji é parte do jogo. Olha aqui a gente já começa a ter uma pista para poder entender o primeiro episódio. Preste atenção nisso. Nós temos também uma espécie de mercador, ele vende de tudo que você imaginar. Se você quiser comprar alguma coisa, é com ele. Mas tem um problema, ele é meio aquele mercador vigarista. Tudo que ele vende tem um defeito, tem uma pegadinha, algum efeito colateral. E uma coisa desse personagem que eu tenho raiva, ele fala de um jeito assim, irritante, tá bom? Eu não gosto do jeito dele falar. Ele tem um vocabulário muito sofisticado. Como se fosse um vendedor que passou por vários lugares, conheceu diversas regiões. Sabe, aquele cara estudado, como se tivesse que viajar por causa da profissão dele? Alguma coisa assim. É por isso que ele tem um vocabulário bem sofisticado. Ele fala mais ou menos assim: olá, meus honoráveis clientes, sejam bem-vindos. Eu sou Slick, ao seu dispor. Temos mais das finas e raras mercadorias de Jumanji para seu deleite. Nossa, mas me dá uma raiva desse personagem falando. Apesar dele ter uma voz boa, ele fala com a língua meio presa. Olá, cliente, seja bem-vindo. Parece que vai cuspir em você. A língua dele não para. Sabe, vai de norte a sul, ao céu da boca. Mas peguei uma raiva dele assim que eu vi esse personagem. Eu tinha uma raiva, e ele aparece muito, tá? Ele aparece bastante. Infelizmente, mesmo sendo um mercador golpista, extremamente duvidoso, mesmo sabendo, os personagens principais sempre compram alguma coisa com ele. É como se o ser humano gostasse de ser enganado. É impressionante. Deixa eu ver o que mais. Ah, nós temos um personagem. Aliás, não é um personagem. Os personagens que eu achei meu preferido, tá? Eu gostei. Que são os Mandis. Quem são os Mandis? Os Mandis, eles são uma tribo que vive em Jumanji. Uma tribo primitiva, que usam máscaras. É bem típico de tribos assim, indígenas. E a parte que eu achei interessante nos Mandis é o jeito que eles se comunicam. É mais ou menos assim, ó. É assim que eles falam. É um tanto idiota, mas eu gostei. O Alan, o mendigo, ele sabe falar a língua dos Mandis por causa que ele vive em Jumanji há bastante tempo. E um momento entre outro, embora ele viva sozinho, ele não vive ali no meio da tribo, não sei porquê. Mas uma hora e outra, ele sempre se deparou com os Mandis e ele aprendeu a falar a língua deles. Aprendeu a falar a língua deles, mas não se mistura. Todos esses anos, sei lá por que ele preferiu ficar sozinho numa caverna. Eu teria me enturmado com os Mandis, sabe? Não tem mais ninguém pra interagir, pô. Quer dizer, se bem que eu gosto de ficar muito tempo sozinho. Não, agora eu entendo. Eu acho que eu ia ficar na caverna também. Se tivesse um PC com internet na caverna, eu ia ficar lá. Não tem dessa, não. Mas uma outra pessoa que também aprende a falar a língua dos Mandis é o Peter. O Peter tem um episódio que ele se entrosa com os Mandis. Mas ele se entrosa tanto que ele acaba esquecendo da origem dele. E tipo assim, ele participa do ritual dos Mandis, coloca uma máscara que nem os Mandis colocam. Na verdade, eu não sabia que os Mandis usavam máscaras. É porque os Mandis, eles são praticamente uma máscara com perna, certo? É isso que deixa a entender o desenho. Só que não é bem assim. Quando a gente vê o Peter se enturmando com os Mandis e se tornando um deles, tem um momento lá no ritual que o Peter ele coloca uma máscara. E no momento em que o Peter coloca a máscara, ele se torna uma máscara com braços e pernas. Ou seja, apesar deles serem uns bichinhos assim, esquisitos, o que deixa a entender é que na verdade eles são seres humanos que quando colocam a máscara, por algum motivo, ficam daquele jeito. Parecendo uma máscara com braços e pernas. Eu achei engraçado isso e dá pra ver também como é que fica o Peter na versão Mandi. É sério, eu achava que o tempo todo eles fossem uns bichinhos diferentes, sabe? Mas não, eles são humanos. Por causa do ritual do Peter é que a gente descobre isso. E também é por causa desse episódio que o Peter ele aprende a língua dos Mandis. A partir dali, ele e o Alan são os únicos capazes de se comunicar com os Mandis.
Os manjes, eles são de boa, tá? Eles ficam na deles assim, de vez em quando os personagens se encontram com eles, pedem ajuda pra eles, ou então tem algum conflito com eles, algumas coisas assim, sabe? Mas a princípio os manjes são de boa, é só você saber lidar, falar a língua com eles direitinho, conversar com eles, que eles são tranquilos, não é que nem umas tribos canibal que tem por aí. Eles são canibais? Às vezes. Eles não são 100% tranquilos assim também não. Uma coisa que eu já vou adiantar da série é que ela tem um clima assim, um pouco pesado. Pesado no sentido escuro. Você pode ver também pela abertura. A abertura é um pouco assustadora. Ela passa um clima assim meio dark. Mas fica tranquilo que apesar desse clima, o desenho é bem leve. É porque o primeiro filme, o original, de 1995, ele tinha também essa pegada escura, essa pegada meio dark. Como se realmente os personagens tivessem correndo grave risco de vida, entendeu? Então a série tenta trazer isso um pouco. Essa essência de que eles podem morrer a qualquer momento. E ao longo dos episódios a gente vai ver eles enfrentando os mesmos inimigos, em uma situação diferente, um contexto diferente, como Van Pelt, por exemplo, do primeiro episódio. Falando em Van Pelt, agora sim eu vou explicar o que foi que aconteceu no primeiro episódio. Porque o Van Pelt, no primeiro episódio, depois de ouvir a explicação da Judy, muda de postura e atira nas crianças. Por quê? Bom, a gente tem que entender que, a partir desse ponto, o Van Pelt ele não caça só o Alan. Ele caça as crianças também, no decorrer da série inteira. Isso mesmo. Ele corre com a espingarda atrás do Alan e das crianças. Bom, é o seguinte. Vamos lá, voltando para o primeiro episódio. Isso aqui é importantíssimo. Vocês lembram, né, que no primeiro episódio o Van Pelt encontra as crianças no meio da mata e não atira nelas. Aí você pensa, não atirou porque são crianças? Não foi por isso que ele não atirou. É muito importante ter em mente que o Van Pelt ele não é um caçador comum, certo? Guarda essa informação que você já vai entender. Eu só fui sacar isso depois de assistir toda a série, voltar no primeiro episódio, rever alguns trechos para entender. Aí sim veio um gatilho assim na minha mente, sabe? Porque desde esse primeiro episódio, o Van Pelt ele criou uma ânsia com as crianças. Com o Alan, ele já tinha uma ânsia, assim como no filme, mas com as crianças, ele cria uma ânsia a partir desse momento. Aí lembra que ele convida as crianças para ir na cabana. Ele faz isso como um verdadeiro cavalheiro, entendeu? Ele quer realmente ali prestar uma assistência às crianças. E aí ele pergunta, ok, quem são vocês e o que vocês estavam fazendo no meio da mata? Aí a Judy responde, olha, a gente veio aqui através de um jogo. Quando ela fala jogo, a postura dele muda. E quando ela fala pista, ele comenta, interessante. Ele comenta isso enquanto está carregando a arma. Nós temos uma virada aqui, entendeu? Uma virada da postura do personagem. Alguma coisa foi ativada. É isso que eu quero dizer. Alguma coisa que a Judy disse ativou o Van Pelt. E foi aí que eu entendi. Caramba! Faz sentido. O Van Pelt é a personificação da punição do jogo. Ele é um predador seletivo, alguém que só ataca quando identifica uma ameaça. Ou seja, um mecanismo de correção de Jumanji, como se fosse uma programação. No primeiro momento, ele vê as crianças como crianças perdidas na selva. A virada acontece quando ele escuta a palavra jogo e pistas. E aí é quando cai a ficha do Van Pelt. Essas crianças não são crianças comuns. Elas são jogadores. E em Jumanji, jogadores não são inocentes. Jogadores são alvos legítimos. É por isso que ele muda de postura e começa a carregar a arma. Elas não estão mais fora do jogo. Elas fazem parte do sistema. E o papel dele, do Van Pelt, é impedir que os jogadores avancem. Então, quando a Judy explica o Van Helsing quem é ela, por que ela está ali, ela ativou o Van Pelt. É por isso que o Van Pelt ele só escuta, ele não questiona, ele não faz nenhuma pergunta, ele já ouviu o que ele precisava ouvir e entendeu que eles eram jogadores. É por isso que ele só escuta e vira sem dizer nada e atira nas crianças. Então, o Van Pelt ele faz parte do sistema de Jumanji.
É como se fosse uma programação. Sabe quando você joga um jogo? Todo jogo tem obstáculo. O objetivo do obstáculo é não deixar você avançar. E é por isso que Van Pelt ele age. Ele percebe que os garotos são jogadores e ele vai funcionar a partir daquele momento como um obstáculo. Desse episódio em diante, o Van Pelt sempre vai perseguir os três, as crianças e o Alan. Cara, eu achei genial isso aí. Genial. Não é à toa que eu não entendi no primeiro episódio. Mas que sacada boa. Poxa, mas tinha que ter explicado isso aí pra gente no primeiro episódio, sabe? Tinha que ter explicado. Eu acho que as crianças não vão conseguir decifrar exatamente isso. Porque no filme, no clássico filme, o Van Pelt, ele tinha uma ânsia do Alan. Porque foi o Alan que girou os dados ali. Então, o Van Pelt era o obstáculo do Alan, certo? E o Van Pelt só pegava no pé do Alan, só queria saber do Alan. Mas aqui na série animada, a dinâmica é um pouco diferente. O Van Pelt, ele caça todos os jogadores. É por isso que ele não atirou nas crianças a primeira vez que viu elas, porque ele não sabia que elas eram jogadores. Genial isso, genial. Assim, e sobre os personagens, especificamente os protagonistas, as crianças, eu disse que elas têm uma personalidade mais forte do que os personagens lá do filme, do clássico filme. Vou me aprofundar agora. O Peter, ele é aquele personagem mais impulsivo. Ele reage antes de pensar, desafia o jogo e tenta provar que não tem medo, só que por trás disso existe uma insegurança, óbvio. É como aqueles garotos baixinhos, sabe, que quer dar uma de valente. Não sei porquê, os baixinhos são mais valentes. Eu acho que é porque eles sabem que não dá conta do recado e querem se provar o tempo todo, sabe? É até comum em pessoas jovens colocadas sob pressão extrema, se eu parecer confiante, talvez o medo diminua. Deve ser assim que elas pensam. Nós temos a Judy, ela funciona como o eixo emocional do grupo, ela tenta manter todo mundo unido, mesmo quando não tem controle da situação. Judy é a pessoa que assume responsabilidade cedo demais, ela sente culpa quando algo dá errado, mesmo quando não foi culpa dela. É o tipo de pessoa que vira adulta rápido porque o ambiente não dá escolha. É a personagem, com certeza, mais sensata do grupo. E por fim nós temos o Alan, o famoso Alan Parrish, lá do clássico filme, que representa o trauma prolongado. Ele não é apenas alguém preso no jogo, ele é alguém que passou tempo demais em estado de alerta. Alan pensa antes de agir, evita riscos e muitas vezes parece pessimista. Isso não é fraqueza, é alguém que aprendeu na dor que decisões impulsivas custam caro. Ele age como quem sobreviveu a algo que nunca acabou de verdade. E convenhamos, ele está preso em Jumanji há 23 anos por um erro bobo, por ter jogado o dado e nem sequer ter visto a pista dele. Mas eis que chegamos no ponto principal, o último episódio. Será se dessa vez o Alan vai conseguir voltar para o mundo real? Uma coisa que eu fiquei me perguntando a essa altura, né? Porque tivemos muitas situações que eles tiveram a chance ou chegaram perto de ver a pista do Alan, mas sempre alguma coisa acontecia que atrapalhava eles de ver essa pista. Bom, uma coisa que eu fiquei me perguntando também é que no primeiro episódio tem uma espécie de piada, como se garotos nunca lessem a instrução do jogo antes de jogar. De fato, eu faço parte desse time, tá bom? Mas a pista, pelo menos a pista, eles tinham que ter visto. Porque a pista aparece bem no centro do jogo. Bem no centro, é uma luz assim, bem chamativa. Não tem como você não ver, entendeu? Então, a série, ela faz uma piada sobre isso que os homens, os garotos, eles não veem nem a instrução e nem as pistas e já querem jogar logo. Aí eu fiquei pensando assim, rapaz, o Peter, no primeiro episódio, ele disse que não viu a pista. Isso foi o que eu entendi no primeiro episódio. É claro que depois daquele evento do primeiro episódio, o Peter sempre vê a pista. Sempre vê. Ele aprendeu com isso, ele aprendeu também através do Alan, quando conheceu o Alan pela primeira vez e descobriu que o Alan tá preso há 23 anos, justamente porque não leu a pista, nem sequer a pista. Aí, por causa disso, o Peter ele foi atencioso, desde o primeiro episódio. Só que aqui tem um ponto importante
que eu só fui prestar atenção quando eu fui rever o primeiro episódio. A questão é o seguinte, o jogo foi injusto com o Peter. Porque, veja bem, a gente descobre que o Peter não sabia que tinha uma pista no jogo lá no primeiro episódio, quando a Judy está explicando pro Van Pelt quem são eles e como eles foram parar ali, certo? É quando o Peter fala, que pista é essa? Do que você está falando? Ah, tem uma pista no jogo que é dado antes de você entrar em Jumanji. Porque eu fiquei analisando assim, peraí, a pista aparece no meio do jogo, é muito chamativa. E o Peter tava na frente do jogo. Como é que ele não viu? Aí eu voltei, o primeiro episódio pra ver. Porque eu lembro que os dois estavam ali de frente pro jogo, jogando ele. Não tinha como eles não verem. A Judy viu, beleza. Mas por que o Peter não viu? Cara, isso aqui é um detalhe que você tem que prestar atenção, senão você vai deixar passar. Que nem eu deixei passar. Mas é um detalhe importante. No momento em que o Peter joga o dado pela primeira vez, eles não sabiam do jogo, não sabiam como é que funcionava, ele é sugado. O Peter é sugado imediatamente para dentro do jogo. Só depois disso, aparece a pista no meio do jogo. A Judy, ela presencia o irmão sendo sugado pelo jogo, mas ela também fica para trás e ela vê a pista. Depois que a Judy lê a pista, aí sim ela é sugada pro jogo em seguida. Pô, sacanagem isso aí. Sacanagem isso aí. Não é à toa que o Peter não viu a pista. Ele não pôde ver, ele foi sugado antes de ver. E depois a Judy foi sugada em seguida. E eu achei engraçado porque a Judy, ela reclama com o irmão. Ai, como é que você não viu a pista? Ô, sou imbecil, ele foi sugado primeiro que você. É lógico que ele não viu a pista. Então eu achei estranho, durante assim o primeiro episódio, a Judy ficar questionando o irmão que não leu a pista. O Peter, ele não leu as instruções, isso é verdade. Ele não leu as instruções, mas ele podia ter lido a pista. É que o jogo não deu chance para ele fazer isso. Mas a explicação também é que, como os dois estavam jogando o jogo ali na hora, e por algum motivo o jogo deixou a Judy para trás e só depois sugou ela, então a partida é dos dois. Então se um dos dois sabe a pista vale para os dois. Entendeu? Mas, pra mim, isso aí foi um erro também, até porque nos próximos episódios, todas as vezes que eles jogam os dados, os dois têm o tempo de ler a pista. Os dois. E aí os dois são sugados momentaneamente. Ao mesmo tempo. Percebe que estranheza? Essa situação estranha só acontece no primeiro episódio. Por algum motivo, o jogo suga primeiro o Peter, sem nem sequer dar chance dele ler a pista, e depois suga a Judy. Essa coisa estranha só acontece no primeiro episódio. Nos próximos episódios, aí sim, normal. Um joga o dado, pode ser a Judy, pode ser o Peter. Mas aí o jogo dá o tempo para os dois lerem a pista. E só depois sugam os dois ao mesmo tempo. Eu achei um errinho estranho isso aí no primeiro episódio, tá? Pra mim é como se fosse um erro. Não faz sentido, sabe? Não faz sentido a Judy cobrar o Peter por não ter lido a pista, sendo que ele não teve chance. Vocês entenderam? Agora sim, o caso do Alan. O que foi que aconteceu com a pista do Alan? Será se o jogo sacaneou o Alan, que nem sacaneou o Peter no primeiro episódio? Vamos lá. O último episódio acontece algo como sempre. Aquela coisa diária deles, em uma aventura, correndo de algum bicho, alguma coisa assim. Até que eles entram em uma espécie de caverna misteriosa que tem uns espelhos. E esses espelhos ficam passando retrospectivas da aventura deles ao decorrer de toda a série. Isso mesmo. O último episódio é como se fosse uma homenagem a todas as aventuras que eles tiveram durante a série toda. E aí a gente vai acompanhando essa retrospectiva. Eles vão comentando algo do tipo: olha, isso aqui foi naquela vez que a gente passou por tal situação. E aí fica lá assistindo um pouco o pedaço daquele episódio. Então eles decidem pegar um pedaço desse espelho para carregar com eles, porque aparentemente aqueles espelhos serviam como uma espécie de histórico de Jumanji. Mostravam eventos que eles já passaram em Jumanji. E quem sabe esse espelho não poderia dar uma pista sobre a pista do Alan. E é justamente o que acontece.
o espelho começa a transmitir a primeira vez que o Alan encontrou o jogo e jogou pela primeira vez, quando ele era criança. Finalmente, aqui vamos ter a nossa resposta. O que foi que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que ele encontrou o jogo, ele foi pro sótão, que nem as crianças foram, aí ele joga o dado, sem ler as instruções, beleza? E aí, antes que o Alan pudesse ver a pista, ele é distraído pela mãe dele, que grita o nome dele, chamando ele para jantar. E ele simplesmente vira as costas, a pista aparece enquanto ele vira as costas, porque ele estava indo jantar, e nesse momento ele é sugado. Ele é sugado sem ter a chance de ver a pista. Nesse caso, eu diria que foi um erro sem querer do Alan. Na verdade, foi um azar. O Alan ele foi distraído no momento em que ele estava olhando para a pista. Ele foi distraído. Mas o espelho continua transmitindo o sinal e aqui a gente tem a chance de ver qual era a pista do Alan. E a pista é essa, até boba por sinal. Um ato de bondade onde não existe luz ajudará a te salvar do teu sofrimento. Eu esqueci de dizer um detalhe importante, é que nesse episódio final eles estão sendo perseguidos por um leão. Então o Alan entra em luta corporal com o leão. No meio da luta, o leão ele consegue uma farpa no meio da pata. A farpa fica presa na pata dele. E aí, é nesse momento que a Judy grita pro Alan. Ela grita a pista do Alan, que é a pista do um ato de bondade, onde não existe luz, ajudará a te salvar do teu sofrimento. Ou seja, o Alan tinha que fazer um ato de bondade. Então o Alan tira a farpa da pata do leão no meio da luta. E o leão, por causa disso, para de agredir o Alan e dá até uma lambida nele. A briga termina por causa do ato de bondade do Alan. E, sendo assim, o Alan resolveu o enigma dele finalmente. E, por causa disso, ele volta com as crianças para o mundo real. Todos os episódios que a gente acompanhou, assim, a gente sempre vê as crianças resolvendo os enigmas delas. Mas aqui, pela primeira vez, é o Alan que resolve a pista dele. Até porque ele nunca soube qual era a sua pista. Agora, uma coisa eu tenho que falar. O Alan sempre faz atos de bondade desde o primeiro episódio. Desde o momento que ele protegia as crianças, que ele ajudou as crianças como um guia, entre outras boas ações que ele faz ao longo de vários episódios. Se fosse esse critério, ele já teria saído de Jumanji há muito tempo. Mas talvez o jogo só funcionasse, o ato de bondade do Alan só ia funcionar a partir do momento que ele soubesse a pista dele. Então, se for nessa lógica, faz sentido. E beleza, todos voltam para o mundo real. E aí tá o Alan, as crianças no sótão. E quem aparece nesse momento e fraga os três ali é a governanta, a Nora, possivelmente a tia das crianças. E aí, a Nora simplesmente fala: olha, quem é seu amigo? Como assim quem é seu amigo? Veja bem, você entra num cômodo, tá ali, as suas crianças, e tem um homenzão barbudo dentro da sua casa, do lado das crianças, e você só pergunta: ah, quem é seu amigo? É um sequestrador, possivelmente. Chama a polícia, caramba! Homem adulto perto de criança, a gente bate primeiro, pergunta depois. Tô brincando, só bate mesmo. Mas tudo bem, é um desenho, eu não vou questionar esse detalhe. E estranhamente, ela não estranha a situação, e as crianças respondem: ah, ele é um amigo nosso que é ator, e isso aqui é um disfarce dele, que ele tá usando na peça. As crianças dão essa desculpa. Aí a governanta só pega no braço do Alan: venham, o jantar está pronto. E convidam Alan para poder jantar ali junto com eles. A governanta, na verdade, é a tia das crianças, desce sozinha mais o Alan. As crianças ficam para trás, olham para o jogo e falam em queimar e enterrar o jogo. Aí elas falam: vamos enterrar o jogo, vamos queimar. Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer amanhã. Eles vão embora e falam isso, sabe? Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer amanhã. Ou seja, deixa o jogo lá e a gente não sabe o que acontece depois, se o amanhã chegou e as crianças queimaram o jogo.
E a cena final é das crianças saindo e o jogo ainda ali no sótão. Esse final, ele me deixou um pouco triste. Por quê? Vamos lá, tem uma diferença crucial aqui em relação ao clássico filme lá de 1995. Veja bem, o final termina com Alan voltando para a vida real, né? Eu tô falando da série animada. Tá lá, grandão, barbudo. Só que, gente, o Alan Parrish, no filme, ele também ficou 20 anos também de Jumanji, preso no jogo, que nem o Alan da série animada. Só que o Alan do filme, ele consegue desvendar o enigma do jogo, ou seja, consegue vencer o jogo no final do filme, e ele volta para o momento em que ele jogou o jogo pela primeira vez, ou seja, ele volta para quando ele é criança, o que é um final bem mais bonitinho, porque ele passou 20 anos no jogo, preso no jogo, até se tornar adulto, de tanto tempo que passou. Mas aí quando ele zera o jogo, ele volta quando ele era criança, e assim ele tem a chance de viver uma vida normal. Uma vida normal que ele merecia ter. Só que o Alan da série animada, que se dane. Ele volta adulto mesmo, ele não regressa ao momento que ele era criança, ele volta adulto. Ele perdeu 23 anos de uma vida normal. Ele volta adulto. Ele volta na sua forma de mendigo. Ele vai ter uma vida normal a partir daquele ponto. Mas, cara, pensa só comigo. Ele ficou desaparecido durante 23 anos. Eu não sei nem se os pais dele vão estar vivos. Imagina ele aparecendo lá. Oi, pais, sou eu, o filho de vocês. Eu estava desaparecido há 23 anos, é porque eu estava preso num jogo. Já pensou? Uma série animada para criança com um final tenebroso desse? Não, gostei não. Eu jurava que eles iam se inspirar no filme, sabe? Jurava. Mas não. 23 anos perdido, vida que segue. E a propósito, uma coisa sobre o Alan dessa animação é porque assim, as crianças da animação, eu gostei. Elas têm mais personalidade que as crianças do filme. Elas têm mais atitude, são até mais inteligentes. Agora, o Alan aqui, em relação ao Robbie Williams, né, que interpreta o Alan no filme, não tem nem comparação. O do Robbie Williams é bem melhor. Pô, o Alan do Robbie Williams, ele tem mais camadas, ele é um pouco nervoso, inseguro, alguns momentos, tá? Ele intercala entre as emoções. Ele é seguro, ele é alegre, ele é conselheiro, ele é dramático, tudo na medida certa, mas graças à genial interpretação do Robin Williams. E aqui, no desenho, ele é um tanto genérico. Nada demais, tranquilo, só um tanto pessimista, não é à toa. Eu acho até justo a forma dele de pensar, afinal de contas ele está preso há 23 anos. Já perdeu as esperanças várias vezes. Mas o que eu quero dizer é que ele tem uma personalidade assim bem mais genérica em relação ao Alan Parrish do filme. E assim, o que eu posso dizer da animação? A arte da animação eu não gostei tanto, tá? Eu falo em relação à arte. A arte é os traços do desenho, tá? Eu não gostei, mas eu também não achei ruim assim não. Então, deixa passar. Agora, a animação é muito boa, a animação é fluida. A animação, para quem não sabe, são os movimentos. E os movimentos da animação são fluidas. Isso é muito bom. Mas eu diria que ele tá para um desenho mais genérico. Sabe quando o desenho respeita bastante o politicamente correto? É isso que ele faz. É porque o politicamente correto ele detonou praticamente todas as obras audiovisuais, principalmente em relação a desenho animado. Mas como esse desenho é de 1996, eu fiquei até surpreso de ver uma arma em desenho animado. Rapaz, eu não vejo uma arma em desenho animado desde o Pernalonga e Tom e Jerry. Então, apesar de ser um desenho bem leve esse aqui, bem levinho mesmo, você vai ver que tem arma. Porque arma, eu acho que nos desenhos de hoje, me corrija se eu tiver errado, tá? Mas nos desenhos atuais não é mostrada de jeito nenhum. Cara, tá chato hoje, o mundo tá chato. Não é que eu queira ver armas no desenho,
mas é que dependendo do contexto, é necessário. Mas eu vejo que esse desenho não foi tão afetado pelo politicamente correto, não tanto assim, sabe? Se fosse feito hoje, ele seria provavelmente bem chato. Em todo modo, o desenho sim, ele é bem comportado. Não tem nem comparação com Tom e Jerry ou Pernalonga. E eu senti falta disso, porque eu cresci com essa influência, e aí assistir um desenho comportado como esse não é uma coisa assim tão agradável. As piadas, elas são bem fracas, eu diria. Eu não ri, eu não achei graça. Como a aventura é o desenho, mais ou menos. É porque assim, o desenho ele tenta misturar de tudo um pouco. E também em cada episódio tem uma lição de moral. Eu só não detono essa situação porque eu já vi coisa muito pior. Por exemplo, o clássico He-Man. Cara, o He-Man era totalmente politicamente correto. Chegava a ser insuportável o He-Man. O He-Man é um desenho extremamente educativo de chato. Extremamente. O He-Man, apesar de ser um bárbaro, não dava um soco. Não dava. E no final dos episódios, sempre dava um conselho genérico vergonhoso. E no episódio de hoje, amiguinhos, aprendemos que não devemos mentir para os nossos pais. Nossa, odiava He-Man, odiava. Mas o Jumanji, não, ele não se compara com isso, tá? Ele não é escancarado desse jeito, não. Ele sabe disfarçar melhor. Mas ainda achei uma animação um tanto genérica, nada demais. Faltou ousadia. Um episódio que me chamou a atenção, é importante citar aqui, é que o desenho é todo comportado, certo? Você não vai ver nada demais, mas tem um episódio que ia dar o que falar, se fosse hoje. É um episódio em que a Judy, ela compra daquele mercador, aquele mercador que sempre vende produtos duvidosos, ela compra um perfume do amor. Porque no mundo real a Judy estava interessada por um garoto que não dava atenção para ela. Aí ela compra desse mercador um perfume que faz com que os homens se interessem pela pessoa que está usando o perfume, né? O perfume só não funciona para os parentes. Então ela coloca o perfume e o primeiro homem que ela tem contato é o irmão dela. E como o irmão dela é um parente dela, não surte efeito, certo? Mas o segundo homem que ela encontra é o Alan. Aí o Alan começa a ficar interessado na Judy. Isso mesmo, a Judy é uma criança, o Alan é um adulto. Ele começa a ficar interessado por ela. Mas calma, o Alan é tranquilaço, tá? Ele não dá uma cantada assim, como posso dizer, muito óbvia. Ele só fala uns comentários meio bestas, assim, tipo... Judy, nossa, a sua mão é tão macia. Quer dizer, olhando para esse lado não é tão besta assim. Mas o mais pesado que ele fala para Judy é isso. Ele fica fazendo elogios para Judy, ele fica se mostrando prestativo para Judy. Olha, eu sei que isso pode incomodar e como defensor da liberdade de expressão, eu não vou mentir, me incomodou um pouco ver um adulto ali dando em cima de uma criança, mas... eu garanto que foi leve, bem leve assim, a abordagem do Alan. É só, o mais pesado que ele disse é... suas mãos são macias. Alguma coisa assim. Mas fora isso, ele não faz nada demais, entendeu? Ele só... assim, a aventura segue apenas ele sendo mais cavalheiro e atencioso com a Judy. Basicamente é isso. E tem até o momento que eles encontram com o Van Pelt. E o Van Pelt... ele também cai no efeito do perfume. Só que olha como é leve a situação. Lembra que o Van Pelt, sempre que vê eles, quer atirar neles? Lembra disso? Pois é. Só que dessa vez ele não quer atirar, porque ele fica sob o efeito do perfume. E tudo o que acontece nessa cena é que em seguida a Judy faz uma pergunta pro Van Pelt. E ele educadamente responde. Só isso. Ele não passa uma cantada na Judy. Ele só é cavalheiro. Ele só é mais... atencioso com ela, sem fazer nada. E é isso, tanto o Alan quanto o Van Pelt, eles são mais atenciosos com a Judy. Basicamente é isso, tá? Eles não ficam assediando ela de nenhuma maneira assim, exceto uns comentários por fora, tipo assim, nossa, a cabeça da Judy é perfeita, sabe? Não vejo nada demais nisso. Eu vou te falar uma coisa, eu acredito que eles têm um comportamento assim, o Van Pelt e o Alan,
típicos de homens adultos mesmo. Porque mesmo quando é um homem adulto que vê uma criança bonita, o que eles fazem? Eles são cavalheiros, eles são atenciosos. Então, é isso que eu tô falando, eles não fogem muito da realidade. Até porque um homem adulto, ele é mais comportado. Ele já viveu, ele já tem mais controle das emoções e não vai ficar fazendo besteira, ainda mais dando em cima de uma criança. E a imagem que passa dos dois ali, dos dois adultos ali, é que eles têm uma certa admiração pela Judy, não necessariamente apaixonado, entendeu? Isso fica claro porque quando a Judy volta para o mundo real, ainda sob efeito do perfume, aí, meu amigo, ela vai para os adolescentes. Ai, meu amigo, adolescente não tem controle, não. Os adolescentes, sim. Eles assediam a Judy de todas as maneiras possíveis, a ponto de perseguir a Judy até a casa dela. É, rapaz, isso aí condiz com a vida real. O adolescente é muito mais perigoso. Aí você percebe uma diferença enorme, porque tanto o Alan quanto o Van Pelt, nenhum deles perseguiu a Judy, entendeu? Eles só foram cavalheiros com ela. Só isso. Esse é um episódio que poderia ser polêmico, mas eu diria que ele foi muito bem dosado. E colocou como vilão aqueles que realmente merecem ser vilões, tá? Os adolescentes. É isso mesmo. Meu amigo, se você tem uma filha adolescente, cuidado com os amiguinhos dela, tá? Muito cuidado mesmo. Homem adolescente, ele fica assim rondando assim, uma jovem adolescente como se fosse urubu. Quando ele tá interessado. Então, meu colega, se tu tiver uma filha e ela tiver um amigo adolescente, fique esperto. Até porque eu não acredito em ter amizade entre homem e mulher de nenhuma maneira, seja qual for. Pra mim não existe, até porque eu presenciei muitas situações, de todos os tipos. Entre homem e mulher, é claro. E olha, o que eu posso dizer sobre a série animada é que é uma série equilibrada, não é ousada demais, não é chata demais, eu estava preocupado se ela fosse muito politicamente correta. Ela é, até que bastante, mas não a ponto de ser muito chata, entendeu? Eu achava que ela seria pior. Não foi tão ruim assim não. Mas se você for adulto e assistir essa série, tu não vai gostar assim não. Eu diria que se tu for adulto, não compensa assistir a série do desenho animado, é mais pra criança mesmo. É só umas sacadas assim que a série apresenta que eu achei muito inteligente. Mas são pouquíssimas sacadas, eu já até falei sobre isso. Jumanji, a série animada, nunca foi sobre monstros, selva ou dados rolando no chão. Era sobre crianças jogadas cedo demais em situações grandes demais. Sobre aprender a decidir quando ninguém está olhando. A gente percebe isso pela relação das crianças com a tia deles, a governanta. Eles não têm um vínculo emocional com a tia deles, então por isso as crianças tomam muitas atitudes sozinhas. E também é uma série sobre sobreviver num mundo em que não explica as regras direito, só cobra. É o caso do Van Pelt, que quando descobre que as crianças são jogadores, nem fala nada, só atira nas crianças. E o mundo é desse jeito mesmo. Ninguém vai te explicar nada. Você já tem que deduzir as coisas por si só. A menos que alguém te ensine, é claro. Por exemplo, eu descobri muito tarde que o ser humano adora mentir. 99% das pessoas mentem. 99%, não estou brincando não. A mentira é constante na vida do ser humano, muito constante mesmo. Então duvide de tudo. E enquanto o filme mostrava o caos entrando no mundo real, a animação fez algo mais cruel. Prendeu os personagens dentro do problema, sem reset, sem pausa. Cada episódio era uma rodada e cada rodada deixava marcas. Talvez por isso tanta gente não lembra da série com clareza, porque ela não queria ser confortável. Ela queria mostrar que crescer, às vezes, não é escolha, é consequência. E que nem todo jogo termina quando você quer, mas quando você aprende alguma coisa com ele. No final, Jumanji nunca perguntou se você quer jogar. Ele pergunta se você está pronto para lidar com o que acontece depois de jogar. E é isso, essa é minha opinião sobre a série animada Jumanji, de 1996 a 1999. Se gostou, deixa seu like e não deixe de comentar aqui embaixo se você arriscaria a sua vida
para tentar salvar um mendigo azarado que você acabou de conhecer dentro de um jogo? Comente aqui, eu gostaria de saber. Sessão encerrada. E se tudo der certo, se eu não for sugado por um jogo mortal e não conseguir voltar porque eu não consegui resolver o meu enigma porque sou burro pra caramba, nos vemos no próximo vídeo. Jumanji pra você. Até lá. Jumanji pra você. Por que eu disse isso?